Se alguém me perguntasse qual foi o dia em que deixei de ser filha, eu nunca diria que foi o dia em que a minha mãe morreu. Nem o dia em que descobri que o meu marido me tinha abandonado ainda durante a gravidez. Nem as noites em claro, sozinha, com um bebê recém-nascido nos braços. Não, o dia em que deixei de ter um pai foi o dia em que ele me expulsou da minha própria casa. Com o meu filho ao colo, ainda consigo ouvir cada palavra. Sai já daqui. O teu tio e a família dele precisam desta casa. Eles são mais importantes. Naquele instante, senti o mundo inteiro parar. Olhei para o meu bebê. Tinha apenas 23 dias de vida. Dormia profundamente, sem imaginar que o próprio avô estava prestes a deixá-lo na rua. Mas o meu pai não hesitou, nem por um segundo. Atrás dele estavam o meu tio Joaquim, a mulher dele, os 2 filhos adultos e dezenas de malas. Todos sorriam, como se já fossem os novos donos da casa. Só havia um pequeno problema. A casa não era do meu pai, nem do meu tio, nem de mais ninguém daquela família. Os documentos estavam todos em meu nome, e eles ainda não faziam ideia. Naquele momento, não chorei, não gritei, não discuti, apenas abracei o meu filho com mais força. Porque naquele dia, eu prometi-lhe uma coisa em silêncio. Nunca mais ninguém vai decidir o nosso destino. E essa promessa ia destruir todas as pessoas que tentaram destruir a nossa vida. Se gosta de histórias de vingança como esta, subscreva o canal para não perder as próximas. Agora vamos continuar. O meu nome é Inês Martins. Tenho 31 anos. Nasci em Braga. Durante muitos anos achei que tinha uma família normal. O meu pai, Antônio Martins, era conhecido por todos como um homem sério. Na igreja era sempre o primeiro a cumprimentar as pessoas. Na rua ajudava os vizinhos, falava de honestidade, falava de união familiar. Todos diziam: que homem exemplar. Se ao menos soubessem quem ele era quando a porta de casa fechava, a minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Foi ela quem construiu praticamente tudo o que a nossa família tinha. Trabalhou durante anos como arquiteta, comprou terrenos, fez investimentos. E pouco antes de morrer, comprou aquela casa. Nunca esquecerei as últimas palavras que ela me disse no hospital. Inês, nunca deixes que ninguém te tire aquilo que é teu. Na altura pensei que fosse apenas o conselho de uma mãe. Anos mais tarde, percebi que ela sabia exatamente com quem eu iria ter de lutar. Depois da morte dela, o meu pai mudou completamente. Poucos meses depois, começou a dar dinheiro ao irmão mais novo. O meu tio Joaquim estava sempre cheio de dívidas. Nunca conseguia manter um emprego. Gastava tudo em negócios absurdos. Mas acontecesse o que acontecesse, o meu pai salvava-o sempre. Enquanto isso, eu estudava, trabalhava, pagava as minhas próprias despesas. Nunca lhe pedi um único euro. Quando terminei a universidade, consegui um excelente emprego, numa empresa de engenharia. Foi aí que conheci o Miguel. Apaixonamo-nos rapidamente. Parecia um homem gentil, educado, carinhoso. Casamos 2 anos depois. Pensei que finalmente tinha encontrado alguém que me colocaria em primeiro lugar, mas estava enganada. Quando engravidei, tudo mudou. Miguel começou a chegar tarde. Recebia chamadas escondido. Passava horas fora de casa, sempre com desculpas. Até que um dia, desapareceu. Sem discussão, sem despedida. Apenas deixou um bilhete. Não estou preparado para esta vida. Foi assim. Abandonou-me grávida de 7 meses. Nunca mais respondeu às minhas chamadas. Nunca perguntou pelo filho. Nunca apareceu no hospital. Fiquei completamente sozinha. Ou pelo menos foi isso que pensei. Porque a única pessoa que me ajudou naquela altura foi a minha advogada, a doutora Beatriz Correia. Ela conhecia um segredo que quase ninguém sabia. Quando a minha mãe morreu, deixou um testamento. Nesse testamento existia uma cláusula muito específica. A casa onde eu vivia nunca pertenceu ao meu pai. Legalmente. Sempre foi minha. O meu pai tinha apenas autorização para viver lá enquanto eu quisesse. Mas ele nunca me contou isso. Durante anos fez-me acreditar que era o dono de tudo. Até ao dia em que a doutora Beatriz me entregou uma pasta azul. Dentro dela estavam todos os documentos. Escritura, registros, certidões, tudo. O meu nome aparecia em todas as páginas. Lembro-me de ficar imóvel. Então, esta casa é realmente minha? A advogada sorriu. E sempre foi. Senti uma mistura de felicidade e revolta. O meu pai tinha passado anos a mentir-me. Mas decidi não lhe dizer nada. Queria paz. Só queria criar o meu filho. Achei que nunca seria necessário usar aqueles documentos. Como eu estava errada. 23 dias depois do nascimento do pequeno Tomás, ouvi bater à porta. Era o meu pai. Ao lado dele estavam o meu tio e toda a família. Nem sequer pediram licença para entrar. Entraram como se fossem donos da casa. Começaram imediatamente a medir divisões, a escolher quartos, a comentar onde iam colocar os móveis. Olhei para todos completamente confusa.
O que é que está a acontecer? O meu pai respondeu sem qualquer emoção. Eles vão viver aqui. Fiquei sem palavras. Como assim? Ele aproximou-se. Olhou para o bebê, depois olhou para mim e disse calmamente: Tu sais hoje. O silêncio que se seguiu foi assustador. Pensei que fosse uma piada, mas ninguém se riu. O meu tio já estava a abrir armários. A tia olhava para a cozinha. Os primos carregavam caixas. Eles tinham mesmo a certeza de que aquela casa já lhes pertencia. Respirei fundo. Pai, esta casa é minha. Foi a primeira vez que lhe disse aquilo. Ele começou a rir, uma gargalhada alta. Todos os outros riram também. Tua? Aproximou-se de mim. Quase encostou o dedo à minha cara. Enquanto eu estiver vivo, nada aqui será teu. Olhei para o meu filho. Senti o coração acelerar, mas permaneci calma, porque naquele instante já tinha tomado uma decisão, e eles ainda não faziam ideia de que estavam prestes a cometer o maior erro das suas vidas. Durante alguns segundos, ninguém disse uma única palavra. O meu pai continuava a olhar para mim com aquele sorriso arrogante. O meu tio Joaquim já distribuía ordens à família. A sala fica para nós. O quarto maior será nosso. A Inês leva as coisas dela e vai embora. Era como se eu já nem existisse. Como se fosse apenas um obstáculo entre eles e a casa que acreditavam ter conquistado. Olhei para o pequeno Tomás. Dormia tranquilo, sem saber que naquele momento, meia dúzia de pessoas discutiam o teto onde ele iria crescer. Respirei fundo. Depois perguntei calmamente: Pai, tens a certeza absoluta daquilo que estás a fazer? Ele sorriu. Nunca tive tanta certeza de nada. A minha tia Adelaide soltou uma gargalhada. Já devias ter saído há muito tempo. O primo Ricardo aproximou-se do berço. Nem acredito que vamos viver nesta casa. Foi aí que senti algo mudar dentro de mim. O medo desapareceu. No lugar dele, nasceu uma calma assustadora. A mesma calma que aparece quando já não existe mais nada a perder. Peguei cuidadosamente no meu filho. Coloquei-o no colo. Depois caminhei lentamente até o escritório. Todos ficaram a observar. O meu pai gritou: Onde pensas que vais? Sem olhar para trás, respondi: Buscar uma coisa que devia ter mostrado há muitos anos. Abri a gaveta. A pasta azul continuava exatamente onde a tinha deixado. Passei a mão sobre ela. Lembrei-me novamente das palavras da minha mãe. Nunca deixes que ninguém te tire aquilo que é teu. Fechei os olhos por um instante. Depois voltei para a sala. Coloquei a pasta em cima da mesa. O meu pai nem sequer olhou. Já acabaste com esse teatro? Abri a pasta. Retirei apenas a primeira folha. Empurrei-a na direção dele. Lê. Ele pegou no documento sem interesse. Mas bastaram poucos segundos para o sorriso desaparecer. As sobrancelhas franziram-se. Voltou a ler. Depois virou a página. E outra. E outra. O meu tio aproximou-se. O que é isso? O meu pai respondeu sem levantar os olhos. Nada. Mas eu percebi. A voz dele já não era a mesma. A confiança tinha desaparecido. Peguei noutro documento. Desta vez era a escritura. Coloquei-a sobre a mesa. Talvez essa seja mais fácil de entender. O meu tio arrancou-a praticamente da minha mão. Começou a ler em voz alta. A proprietária exclusiva. Parou a meio da frase. Leu novamente. Olhou para mim. Depois para o meu pai. Antônio. Silêncio. Isto diz que a casa pertence a Inês. O meu pai arrancou-lhe os papéis. Cala-te! Era a primeira vez em muitos anos que o via nervoso. Mas ainda assim, continuava convencido de que podia controlar a situação. Olhou diretamente para mim. Esses documentos são falsos. Sorri pela primeira vez naquele dia. Também pensei que fosses dizer isso. Retirei então uma segunda pasta, mais grossa. Dentro dela estavam todas as certidões oficiais, os registros prediais, as autenticações, as assinaturas. Tudo validado. Tudo impossível de contestar. A minha tia começou finalmente a perceber que algo estava errado. Joaquim, talvez seja melhor irmos embora. Mas o meu tio não queria acreditar. Passou a mão pelo cabelo. Não, deve haver alguma explicação. Foi então que peguei no telemóvel. Marquei um número. Coloquei em alta voz. Após 2 toques, a voz da doutora Beatriz respondeu. Boa tarde, Inês. Doutora, pode confirmar quem é a proprietária da casa? Ela respondeu imediatamente. A proprietária legal sempre foi a senhora Inês Martins. O silêncio instalou-se novamente. Desta vez, muito mais pesado. O meu pai desligou a chamada bruscamente. Respirava depressa. Os olhos estavam vermelhos, mas ainda tentou manter a autoridade. Mesmo que seja tua, eu sou teu pai. Olhei para ele durante alguns segundos. Depois respondi com toda a serenidade. E foi exatamente por seres meu pai que esperei tantos anos. Ele não percebeu, mas eu sabia. Aquele ainda não era o momento da minha vingança. Aquilo era apenas o começo.
Peguei novamente no Tomás. Beijei-lhe a testa. Depois caminhei até o painel junto à entrada. Ali estava instalado o sistema de videovigilância da casa. 4 câmaras. Uma na entrada, outra na garagem, outra no jardim e uma na sala. Todas gravavam som. Desde o dia em que ali me mudei, carreguei num botão. O monitor acendeu-se. Apareciam imagens gravadas de alguns minutos antes. Via-se perfeitamente o meu pai, o meu tio, toda a família. E ouvia-se claramente cada palavra. Atira as coisas dela para a rua. Ela não manda aqui. Em se resistir, chamamos a polícia e dizemos que enlouqueceu. O rosto do meu pai ficou completamente branco. A minha tia levou a mão à boca. O primo Ricardo baixou imediatamente a cabeça. Eu desliguei o monitor. Estas gravações já têm cópias de segurança. Ninguém respondeu. Continuei. Se desaparecerem, outras 5 pessoas já as têm. Mentira. Ainda ninguém as tinha. Mas naquele momento, eles acreditaram. Vi o medo aparecer pela primeira vez. O mesmo medo que eu tinha sentido quando segurava o meu bebê sozinha no hospital. Agora, era a vez deles. E eu ainda nem tinha começado. Nesse instante, o intercomunicador da entrada tocou. Todos olharam para a porta. A empregada doméstica aproximou-se da janela. Senhora Inês, estão aqui 2 homens. Olhei para o ecrã do intercomunicador. Sorri discretamente. Reconheci imediatamente quem eram. E percebi que o verdadeiro jogo estava finalmente prestes a começar. O intercomunicador voltou a tocar. Desta vez, 3 vezes seguidas. Olhei para o ecrã. Sorri discretamente. Os 2 homens à entrada eram exatamente quem eu esperava. Abri o portão. Poucos segundos depois, ouviram-se passos firmes no corredor. Quando a porta da sala se abriu, todos ficaram imóveis. À frente vinha a doutora Beatriz Correia. Ao lado dela estava o Dr. Luiz Figueiredo, um solicitador responsável pelos registros da propriedade. Atrás dele seguia um agente da empresa de segurança privada que administrava o condomínio. O meu pai franziu imediatamente o sobrolho. Quem os chamou? Respondi sem alterar o tom de voz. Eu. A doutora Beatriz colocou uma pasta preta sobre a mesa. Olhou para todos. Depois disse calmamente. Boa tarde. Estamos aqui para confirmar oficialmente quem é a proprietária desta residência. O meu tio Joaquim tentou interrompê-la. Isto é um abuso! Mas o Dr. Luiz retirou imediatamente uma certidão autenticada. Colocou-a à frente de todos. O registro predial confirma que esta habitação pertence exclusivamente à senhora Inês Martins. O silêncio voltou. A minha tia Adelaide começou a ficar inquieta. Antônio, disseste-nos que a casa era tua. O meu pai respondeu sem conseguir esconder o nervosismo. Houve um erro. A doutora Beatriz olhou diretamente para ele. Não houve erro nenhum. Fez uma pausa. Depois acrescentou. O senhor Antônio sabia disto há mais de 12 anos. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O meu tio virou-se lentamente para o meu pai. Tu sabias? Ele não respondeu. Apenas baixou o olhar. Foi a primeira vez que vi o respeito desaparecer dos olhos do meu tio. Mas aquilo ainda era apenas o início. O agente da segurança aproximou-se de mim. A senhora Inês, recebemos uma chamada a informar que havia uma tentativa de ocupação indevida desta propriedade. Assenti. É verdade. O meu pai deu um passo em frente. Ela está a exagerar. Nesse instante, a doutora Beatriz ligou o computador portátil. Inseriu uma pen. No ecrã apareceram imediatamente as imagens das câmaras de segurança. A gravação começou. Via-se claramente o meu pai a abrir a porta. Depois ouviu-se a voz dele. Matirem tudo dela para a rua. Outra voz. O meu tio. Se ela criar problemas, inventamos qualquer coisa. Mais alguns segundos, depois surgiu novamente o meu pai. Ela não manda aqui. Toda a sala ficou completamente em silêncio. Ninguém conseguia olhar para ninguém. A minha tia começou a chorar. Antônio, disseste-nos que ela tinha aceite. O primo Ricardo passou a mão pela cabeça. Pai, isto é crime. O meu pai já não dizia uma palavra. Limitava-se a respirar cada vez mais depressa. Foi então que a doutora Beatriz retirou outro envelope, muito mais pequeno. Olhou para mim, sorriu. A tua mãe pediu-me para entregar isto apenas quando chegasse o momento certo. O meu coração acelerou. Nunca tinha visto aquele envelope. Abri-o cuidadosamente. Lá dentro havia uma carta, escrita à mão. Reconheci imediatamente a letra da minha mãe. Comecei a ler em silêncio. As lágrimas apareceram imediatamente. A carta dizia: Minha querida Inês, se estás a ler isto, significa que alguém tentou tirar-te aquilo que deixei para ti. Nunca tenhas medo de defender o que é teu. Há pessoas que confundem bondade com fraqueza. Não permitas isso. Protege sempre o teu filho como eu tentei proteger-te a ti. E lembra-te, a verdade pode demorar, mas chega sempre. Fechei os olhos durante alguns segundos.
Segurei o Tomás com mais força. Quando voltei a levantar a cabeça, já não havia qualquer dúvida dentro de mim. O meu pai tinha deixado de ser apenas um homem que me magoou. Era alguém que tinha escolhido destruir a própria filha e teria de enfrentar as consequências. Olhei diretamente para ele. Ainda tens alguma coisa para dizer? Durante vários segundos. Nada. Depois aproximou-se lentamente. A voz já não tinha autoridade. Era quase um sussurro. Inês, podemos resolver isto em família. Sorri. Mas não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso de alguém que finalmente deixou de acreditar em promessas. Em família? Aproximei-me dele. Quando me mandaste sair com um bebê de 23 dias, lembraste de que eu era tua família? Ele não respondeu. Continuei. Quando mentiste ao teu irmão durante anos, lembraste-te da família? Silêncio. Quando escondeste a herança da mãe, lembraste-te da família? O meu pai baixou completamente a cabeça. Pela primeira vez, parecia um homem derrotado. Mas eu conhecia-o demasiado bem. Sabia que ele nunca desistiria facilmente. Enquanto todos discutiam, vi-o discretamente pegar no telemóvel. Afastou-se alguns passos. Pensava que ninguém estava a reparar. Mas eu vi. Ligou para alguém. Falou muito baixo. Apenas conseguia ouvir uma frase. Vem já, antes que seja tarde. Desligou imediatamente. Fingiu que nada tinha acontecido. Mas eu sabia. Ele estava a preparar o último golpe. E, curiosamente, era exatamente isso que eu precisava. Porque a verdadeira vingança ainda nem sequer tinha começado. Durante alguns minutos, ninguém disse uma única palavra. O ambiente dentro da sala era pesado. O meu pai mantinha o telemóvel escondido no bolso, convencido de que ninguém tinha percebido a chamada que acabara de fazer. Mas eu tinha percebido. E a doutora Beatriz também. Ela aproximou-se discretamente de mim e perguntou em voz baixa. Tens a certeza de que queres esperar? Olhei para o meu filho, que continuava a dormir tranquilamente nos meus braços. Depois respondi. Hoje, tudo acaba. 5 minutos depois, ouviu-se uma campainha. A porta abriu-se. Entrou um homem de fato escuro. Era Rui Carvalho, o contabilista da empresa do meu pai há quase 15 anos. Assim que entrou, percebeu que havia demasiadas pessoas na sala. Olhou para o meu pai. O Antônio. Disseste que era urgente. O meu pai fez-lhe sinal para se aproximar. Mas antes que pudesse falar, a doutora Beatriz disse calmamente. Senhor Rui, antes de dizer seja o que for, lembre-se de que tudo o que disser poderá ser utilizado em tribunal. O homem ficou visivelmente nervoso. O meu pai respondeu de imediato. Não digas nada. Mas já era tarde. O Rui respirou fundo. Depois olhou para mim. Peço desculpa. Eu não sabia que a Inês estava aqui. Aquilo chamou imediatamente a atenção de todos. Perguntei. Desculpa por quê? Ele fechou os olhos durante alguns segundos. Parecia lutar contra a própria consciência. Finalmente respondeu. Porque durante anos, ajudei o teu pai a esconder documentos relacionados com a herança da tua mãe. A sala inteira ficou em silêncio. O meu tio Joaquim deu um passo atrás. O quê? O Rui continuou. A tua mãe deixou-te não apenas esta casa. Fez uma pausa. Mas também 3 apartamentos em Lisboa, 2 terrenos em Braga e participações numa empresa de construção. Olhei para ele completamente imóvel. O quê? A doutora Beatriz confirmou com a cabeça. Eu sabia da existência dos bens, mas só consegui reunir todas as provas há poucos dias. O meu pai gritou. Cala-te! Mas ninguém lhe prestava atenção. O Rui retirou uma pen do bolso. Entregou-a à advogada. E aqui estão todas as cópias dos documentos e dos movimentos bancários. A doutora Beatriz ligou imediatamente a pen ao computador. Começaram a aparecer dezenas de ficheiros. Transferências, assinaturas, contas bancárias, contratos, tudo. Havia provas de que, durante mais de 10 anos, o meu pai tinha usado dinheiro pertencente à herança da minha mãe para pagar as dívidas do tio, Joaquim, e financiar os negócios falhados da família dele. A minha tia Adelaide começou a chorar. Joaquim? Ele mentiu-nos. O meu tio olhou para o meu pai com uma expressão que nunca esquecerei. Era raiva, traição, humilhação. Tu disseste-me que a Inês não queria nada disto. O meu pai permaneceu calado. Foi então que o Rui disse a frase que destruiu tudo. Ele planeava vender esta casa depois de expulsar a Inês. O meu tio ficou completamente branco. Vender? E sim. E nós? O Rui respondeu. Nunca viveriam aqui. Era tudo mentira. O meu tio deu um murro tão forte na mesa que os copos caíram ao chão. Zaste-nos. Pela primeira vez, toda a família que sempre ficou do lado do meu pai virou-se contra ele. O primo Ricardo abanou a cabeça. Pai, fomos manipulados. A tia Adelaide aproximou-se de mim com lágrimas nos olhos. Inês, perdoa-nos. Respirei fundo.
Eu não vos odeio. Olhei diretamente para o meu pai. Mas ele fez a sua escolha. Nesse momento, ouviram-se sirenes do lado de fora. 2 inspetores da polícia judiciária entraram na casa acompanhados por agentes. A doutora Beatriz entregou-lhes toda a documentação. Um dos inspetores aproximou-se do meu pai. Sr. Antônio Martins? Ele nem respondeu. O inspetor continuou. Está a ser investigado por suspeitas de falsificação documental, abuso de confiança, ocultação de patrimônio e tentativa de apropriação ilegítima. Vi as pernas do meu pai tremerem. Durante toda a minha infância, achei que aquele homem nunca teria medo de nada. Naquele momento, mal conseguia manter-se de pé. Enquanto os inspetores falavam com ele, aproximei-me da janela. Olhei para o jardim onde costumava brincar quando era criança. Lembrei-me da minha mãe. Lembrei-me de tudo o que tinha suportado. E percebi que finalmente era livre. Alguns minutos depois, os agentes acompanharam o meu pai até a porta. Antes de sair, ele voltou-se para mim. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Pela primeira vez em muitos anos, parecia realmente arrependido. Inês fez uma pausa. Por favor, deixa-me voltar para casa. Olhei para o pequeno Tomás, depois para o intercomunicador junto à porta. Carreguei no botão. A voz do meu pai ecoou pela coluna quando ficou do lado de fora. Toda a família olhava para mim. A doutora Beatriz também. Eu sabia que aquele seria o momento que mudaria tudo. Respirei lentamente e disse apenas 6 palavras. Esta casa nunca mais será tua. Houve um silêncio absoluto. O telemóvel do meu pai escorregou-lhe da mão e caiu no chão. Ele olhou para a casa durante alguns segundos. Depois virou costas e foi embora. Para sempre. Fechei o portão. Voltei para dentro. Peguei na carta da minha mãe. Coloquei-a ao lado do berço do Tomás. Sorri. Porque naquele dia, não ganhei apenas uma casa. Recuperei a minha dignidade. Protegi o meu filho. Cumpri a promessa que fiz quando o segurei nos braços pela primeira vez. E compreendi finalmente uma verdade que ninguém me poderá tirar. O sangue cria parentes. O caráter cria família.